Seja muito bem-vindo a um novo Tea Talk e hoje a gente vai falar sobre os oolongs, o long mon amour que a gente tanto ama. Não tem nada de francês, é só uma forma carinhosa de a gente chamar eles, porque eles são chineses, são taiwaneses legítimos. E eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos especialistas em chá e sommeliers de chá. Dá chá pra quê? Nosso objetivo é tornar você mais apaixonado pelo chá e formar os novos empreendedores do mundo do chá, especialistas em empreendedores do mundo do chá aqui no Brasil. Vamos falar do oolong, né? Eu amo oolong. Sempre me perguntam, Carla, qual é o teu chá preferido? Eu não tenho como responder isso. Como especialista, isso seria uma loucura. Não tem como, a gente ama todos. Mas eu confesso que meus olhos brilham quando eu vejo um oolong, especialmente os menos oxidados. A gente vai explicar o que eles são. Porque o oolong é um mundo à parte. Mas poe também é, pré também é, branco também é. Então, aí a gente como especialista, a gente mesmo se contradiz, né? Mas a gente ama. Eu, pessoalmente, amo. Você também ama os oolongs como eu, Carol? Os oolongs são maravilhosos, porque eles são muito distintos, muito diferentes. Para quem já acompanha a gente aqui, sabe que o oolong é um tipo de chá. O chá é a infusão de uma planta só, que é a Camellia sinensis. E ela faz 5 tipos de chá. 3 deles são bastante conhecidos aqui no Brasil, que é o chá branco, o chá verde e o chá preto. E a gente tem outros 2 que não são tão conhecidos, mas estão começando a ganhar a sua fama, que são os oolongs e os poês. E hoje a gente vai falar de um deles, que é o oolong, então você já não vai mais poder dizer que é um total desconhecido. E espero que vocês saiam aqui, quem ainda não provou um oolong, saiam aqui com vontade de conhecer, de comprar, e de quem já conhece, de Sim. declarar o seu amor sua paixão pelos oolongs. E comprar os oolongs. Mas ele tem um uso, né? Porque na verdade no chinês, oolong, a gente fala... como é que fala oolong? Então, digamos assim, no ocidental a gente escreve com O-O-L-O-N-G. Dá uma olhada aqui no nome que tá aqui embaixo, oolong. Não tem nada a ver com comprido ou longo de inglês. E em chinês é o oolong. Tem o wu, né, que é W-U. Isso. E algumas pessoas aqui no Ocidente escrevem oolong com W-U. Tudo bem, também pode, né? Quer dizer dragão negro. Isso, que é lindo. E ele, a maneira que ele é enroladinho... Parece, sabe aquele dragão das festas chinesas? Passam, né? Que você tem ali a cabeça do dragão e você tem aquele negócio ali. E eles lembram isso no enrolado. Você a gente tem um aqui, que eu separei, desse aqui que a gente já vai falar. Mas esse aqui é perfeito. Eu vou botar ele pra cá, depois a gente vai dar um zoom. Né? Aqui, ó. Ele parece aqui, ó, a cabecinha, ou a cabecinha seria pra cá. Eu acho que a cabecinha seria aqui, né? Parece bem aqueles dragões. Tá vendo? E às vezes ele é uma bolinha com um rabinho só, também. Mas a gente entende que é o dragão. E qual é a grande diferença do oolong? Como a gente falou, todos vêm da Camellia sinensis, o que difere entre eles é a manufatura. A maneira que você vai tratar ele durante ou logo após a colheita, né? Ou durante, eu vou explicar o porquê que eu sempre falo isso. Porque quase todos os chás, o que vai diferir é o processamento pós-colheita. Mas tem um tipo de oolong que uma das coisas que difere é um pouco antes de colher. Sim, então eu vou explicar sobre ele. Super especial, né? É um super especial. O oolong, ele é um pouquinho mais elaborado na sua manufatura do que os chás brancos, verdes e até os pretos. Os brancos, os verdes e os pretos basicamente diferem pela oxidação. Os verdes são não oxidados e os pretos são oxidados. Super oxidados. Já os oolongs são parcialmente oxidados. Eles vão ter, e na verdade eles vão ter um range de oxidação que geralmente varia entre 15% a 75%. Então eles caminham de mais próximo dos verdes a mais próximo dos pretos. Eles têm aí um range. Você vai ver, a gente vai mostrar aqui quando a gente mostrar os oolongs, que você tem uns mais verdosos e outros mais escuros. E o que faz você ter essa oxidação diferencial? Primeiro, a folha tem que ser estressada. Logo após a colheita, a maioria dos oolongs deixa secar no sol e depois joga numa cesta. Então ele já deu uma desidratada ali no sol, mas ele ainda tá bem macio e joga como se fosse uma cesta, um tambor. A folha jovem, né? Isso. Colheu,
deu uma secada no sol, colocou nesse tambor de madeira ou de palha. Tem tambores já modernos de aço, né, inox, que eles vão rodando. E à medida que vai rodando, a folha vai... E o tradicional é o de palha. Sim, tem. Então, Porque hoje já tem empresas que fazem modernos com os tambores... Hoje a produção de chá já tá chegando... Sim, até para você adiantar, né? Se você fazer quantidades maiores, né? E aí ele fica ali rodando naquele tambor e as folhas vão sendo machucadas. Daí é onde vem o estresse, porque ela vai batendo, né? Você imagina... Você tem um tambor, você roda aquela, como se fosse um tambor mesmo, uma cesta, né? Isso. E aí você roda as folhas dentro. Então as folhas elas vão batendo dentro desse tambor e se machucando. São folhas delicadas, a folha do chá é uma folha delicada. Então ela vai batendo, ela vai se socando, ela vai se machucando. E esse machucando faz com que aconteçam duas coisas. Primeiro, algumas enzimas de proteção são liberadas e principalmente... Na parte que você criou aquela ranhura, ela vai oxidar mais rápido do que a parte que está inteira. Normal, é mais contato com oxigênio. Então a oxidação acontece mais rápido. E a folha é como se ela fosse socada. Então você leva é como se você levasse um tapinha, ali vai ficar um machucado. Até na gente a gente tem isso. A gente começa, o nosso organismo, quando a gente leva um soco, ele começa a mandar tudo, né, de proteção. No caso das folhas, você já tem enzimas, até enzimas de hormônios também começam a tentar proteger aquela folha. Porque mesmo que você tenha tirado a folha ainda está ativa. Ali foi, você tirou, colocou no sol e fez esse processo direto. Mas eu digo ela como folha viva, ela ainda está ativa. Então você bate ela ainda tem uma reação do próprio tecido da folha. Então isso faz com que que é o que a gente depois vai sentir na xícara. É mais complexo complexo do que eu tô falando. Mas é só para dar essa ideia pra gente como ser humano, o que é se estressar a folha. É literalmente um tapa. Quando a gente recebe um tapa, a gente fica vermelho. Pode ser que fique até roxo. E aí esse corte que a Carol tá falando, como se a gente se cortasse mesmo. Ali você vai ter uma oxidação maior no processo da folha, mais rápido, porque tem mais contato com o oxigênio. Então você vai ter na mesma folha oxidação diferencial. Em pontos diferentes, olha que complexo. Onde ela se cortou e onde ela só levou um tapa, isso, né? Então, às vezes acontece assim, você pega uma folha de oolong depois da infusão e você vai ver ela ali meio manchadinha. Eu tô aqui me batendo, tô toda doída aqui pra explicar. Fala. Tudo bem, né? Cada um dá. E aí você tem essa oxidação diferencial. Então o oolong, ele vai ter essa característica. E isso daí vai dar sabores, notas e aromas super distintos. Que é um diferencial. Por isso, quando as pessoas geralmente falam, que a Carol falou do range de oxidação mais próximo dos verdes, mais próximo do preto, a gente não pode pensar nisso como sabor. Ele não tem absolutamente nada a ver com o sabor de um preto, nem absolutamente nada a ver com o sabor de um verde. Isso é muito importante. A gente fala que eles são próximos só pelo processo de oxidação. Pelo nível de oxidação que ele tá. Porque aí depois daquilo nível dali, de oxidação, você tá certo. Ele pode ser... Eles podem deixar a folha oxidar, ou eles podem falar, bom, vou encerrar a oxidação aqui. Como faz com, por exemplo, o verde, você não deixa oxidar. Então você coloca calor, você suspende a oxidação. No caso dos oolongs, de acordo com a plantação, de acordo com o terroir, eles vão parar essa oxidação em algum ponto. Que eles querem, dependendo do que eles querem fazer. Não vão deixar oxidar até o nível de um preto e não vão deixar sem oxidar, que aí seria como um verde. Num verde. Mas ele vai ter esse range aí que ele vai de oxidação. E lembrando que não tem nada a ver com sabores. Sabores, eles são completamente diferentes na xícara. De um verde ou de um preto, exatamente porque você teve esse estresse. Quando você está tomando um preto, é muito claro que é um preto. Ele tem um sabor específico. Os verdes têm sabores específicos. Os oolongs também têm sabores específicos. De média, de baixa, de média, de alta oxidação. Os poês também, eles são inconfundíveis na xícara. Quando a gente toma eles na xícara, são inconfundíveis. E o oolong tem... Por ele ter, alguns terem esse desenho mais de bolinha, que é o dragão enrolado, ele também é inconfundível. Você olhando, você sabe que é um oolong, de ver. Quando vocês virem aqui, a gente vai mostrar para vocês vão ver que pro resto da vida vocês vão reconhecer um oolong. Não vai ter mais erro. E os oolongs, eles também são produzidos tanto na China como no Taiwan. Eu sou especialmente fã
dos oolongs do Taiwan. Eu acho muito que é uma questão de terroir. Não quer dizer que eu não goste dos da China, tá? Se você quiser me dar de presente um oolong da China... Tem uns chineses maravilhosos. Eu tô super apaixonada aqui. A gente ganhou um dos nossos amigos que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, assim, eu amo ganhar oolong. Mas eu tenho uma preferência pelo Taiwan. Agora, em termos de regiões produtoras, Carol, se a gente for pensar pra galera que quer entender mais onde que faz, onde que a gente encontra, quais seriam os principais? Olha, os principais são exatamente esses, China e Taiwan. E na China você tem 2 regiões produtoras. Uma delas é Guangdong, que tem um oolong super famoso, que é o Phoenix Oolong. Phoenix Oolong? Isso, das montanhas Phoenix. E também tem o Jinchuan, que é o Milk Oolong, que você também vai ter Milk Oolong no Taiwan. O Jinchuan é o Milk Oolong. Isso. Muita gente é apaixonada por Milk Oolong. O Milk Oolong, ele tem... A gente até falou sobre ele num TikTok com quem que foi? Com Thierry. Thierry e Renata, verdade. Que a gente falou que tem... O casal do chá, tá aí TikTok. Que ele falou sobre o Milk Oolong e que ele ficava na dúvida se era real ou se era fake. O Milk Oolong original, ele não é aromatizado com nada. Ele tem, simplesmente, naturalmente, dado pela mãe natureza, gosto de leite condensado. É uma loucura e o aroma, né? de bom. É muito bom. Fujian é o berço dos oolongs. A origem dos oolongs dizem que é dali, dessa região de Fujian. Depois a Carla vai até contar a lenda, né? Mas o Milk, vou contar, mas o Milk Oolong não é de Fujian. Não, é Guangdong. Guangdong, desculpa. Isso, é o Phoenix Oolong e o Milk Oolong ali de Guangdong. Fujian, você tem os famosíssimos da Honpao. Sim. Tiquanjin. São os milionários, tem da Honpao os milionários, a gente sempre fala sobre isso. O chá mais caro do mundo foi um da Honpao. Mas tem da Honpao acessível. Obviamente, você consegue comprar da Honpao. Da Honpao, Tiquanjin, que eu acho que são um dos oolongs mais famosos de Hogi, que também é chamado Cinnamon Bark, porque ele tem, a infusão dele tem o aroma e o sabor de canela. Isso, são oolongs rochosos, de rocha. Você tem 2 regiões ali, que é Anchi e Uji. Que bark é a parte externa da madeira. Isso, então exatamente. seria da parte do externa. Do pau da canela. Do pau da canela. Aquele pau da canela. Maneiro. E Uji e Anchi são 2 regiões produtoras e que disputam entre si qual foi a primeira a produzir o oolong. Porque tem lendas em relação ao oolong, tem várias. A que eu mais gosto, a que eu mais curto, é de um rapaz, ele chamava o Oolong. E o Oolong, ele era um chinês diferente da maioria. Aí ele vinha de uma família de agricultores. Só que na verdade ele não era agricultor de origem, assim, internamente ele queria ser um caçador. Então o pai dele ficava o tempo todo falando: Oolong, você tem que ir lá colher camélia sinensis, vai que a gente precisa, né? Família, ajuda, deixa de ser... Só que o Oolong não estava afim, então com isso, o que ele fazia? Ele não podia caçar, porque a família não queria que ele caçasse, então ele ficava meio que em devaneios, assim, o dia inteiro, ele ficava, tá? E aí o que acontecia? Um dia o pai botou assim, deu uma dura nele, falou assim: não, você vai colher a camélia sinensis, porque eu quero que você vá colher lá o chá, você vai trazer pra cá, que senão amanhã, se você não colher a camélia sinensis, você se prepare pra fazer suas trouxas e ir embora. Basicamente isso. E aí o Oolong tomou um susto, já era um adolescente, né? Um adolescente quase adulto. E ele falou: putz, não tem jeito, tô frito. Então ele foi colher as folhas, só que a parte interna falou mais alto, então ele se distraiu. Mas ele já tinha colhido as folhinhas lá, tava com a cesta aqui, carregando a cesta. E ele viu um coelho passando assim. O Oolong era aquela coisa meio lobo, né? Ele tinha um instinto super caçador. Então ele, saiu atrás do coelho para caçar o coelho, foi correndo. Caçou o coelho, feliz da vida, se sentindo um super caçador. Só que aí caiu ficha, né? Putz, eu não colhi as folhas, quer dizer, colhi, mas não dei atenção às folhas. Voltou pra casa cabisbaixo, falou: babou, hoje eu vou ser expulso de casa. E não teve outra, né? O pai veio ele chegando lá com o coelho morto, as folhas de chá ali, batendo no cesto. No cesto, ali a dica da Carol, spoiler. Batendo no cesto lá, que ele correu, então as folhas foram batendo. E aí o pai deu um
esporro nele fenomenal. Fala, olha, você arruma suas trouxas. Aí a mãe intervém, fala, não, peraí, aquela zona. O Long se trancou no quarto, ficou piano ali, falou assim, amanhã babou, tô frio, tem que ir embora daqui. Tudo bem, nisso todo, né, baixa a poeira, o pai, todo mundo respira, a mãe, não, calma, toma um chá, não é assim, não vai expulsar o filho de casa. Eis que eles vão olhar o chá que o Long colheu, o pouco chá que ele colheu. E eles foram processar o chá, né, fazer todo o processo. E quando eles se deparam com o resultado, né, do que aconteceu com aquelas folhas, eles falam, cara, da onde que ele colheu esse chá? Isso aqui tá maravilhoso. O que ele fez? Onde que ele teve, né? E aí o Long no dia seguinte sai, né, do quarto já com a mala pronta, né? Não era trouxinha, né? Era uma trouxinha, né? Aquela mala de 4 rodinhas que vira moderna de hoje. Sai com a trouxinha, ele, pai chega e fala assim, onde é que você pegou essas folhas? Ele, peguei, né, do nosso chazal, pá, tá ali. E falou, não é possível, porque isso aqui tá maravilhoso, isso aqui tá diferente, o que aconteceu? Ele, não, eu peguei dali, daqueles arbustos que a gente tem, a gente foi lá, mostrou. E aí onde caiu a grande ficha, né? Que ele tinha pego o chá no mesmo chazal, de todos os arbustos que todo mundo pegava todo dia. Mas aquela corrida que você falou do Long indo caçar o coitado coelho foi o que fez com que as folhas se machucassem, se estressassem, que a gente falou no início. E isso fez um chá fantástico, completamente maravilhoso, cheio de sabores e aromas muito diferentes da maioria. Conclusão, o Long conseguiu ser um caçador, como ele queria, porque o pai ficou super agradecido a ele pela quase pelo chá que ele criou. Ele acabou criando um chá que ganhou o nome dele. E ele pôde caçar e virar um caçador feliz e contente. Eu acho essa história o máximo. Eu acho muito bonito que tem essa coisa do criar um chá. É uma lenda, a gente não sabe se é verdade ou não. Teríamos que voltar anos e anos e anos e anos para trás. Mas se é apenas uma história muito bonita. E a China tem muitas lendas. Eu acho que todo chá tem lenda, Eu acho que a gente tem que fazer um TikTok só de lenda. Só de lendas. Eu aqui já tô pensando na lenda do Tiquanjin, já tô pensando do Da Hong Pao. Do Da Hong Pao, Bom, enfim, eu me emociono com essa do Long. Eu acho tão bonita porque, imagina, né? Assim ele criou um chá completamente diferente e ele ganhou a liberdade de ser quem ele queria ser. E é bem verdade que alguém, de alguma maneira, criou. Até acidentalmente estressou a folha e viu que dava um negócio diferente. Isso, com certeza. Ou alguém que era muito de testes e vamos tentar uma técnica diferente. Pode ser também, que tenha sido simplesmente isso, mas tem todo o seu merecimento, seu mérito por ter criado um chá maravilhoso. Né? Bom, não sei se foi, né? Mas é uma boa história aí pra gente pensar linda. Como é que criou o Long. E Taiwan... vamos falar do Taiwan. Taiwan é outra região produtora, também produtora em alta montanha. E aí vem o que é interessante. Lá o nome dos chás em Taiwan leva o nome da montanha que ele é cultivado. Muito legal. Então, por exemplo, Shan quer dizer montanha, monte. Então, Ali-shan. Então você tem o Long de Ali-shan, da montanha Ali. Você tem Li-shan, que é o Long da montanha Li. Você tem um super famoso, Dongding, que a gente ama. O Long. Tá aqui nessa latinha, a gente vai mostrar. Tá ali o Dongding. Não é a latinha dele, mas a gente vai mostrar. Não é dele, é porque a gente guardou ali, porque é uma boa latinha. Linxi, que é outra montanha também que você vai ter, e você vai ter o nome da montanha. Agora eu queria destacar 3. Um é o Milk Long de Taiwan, que é um dos Milk Longs mais famosos que tem. Acho que é até mais famoso que o da China atualmente. Na verdade eu não sei, porque às vezes a gente não sabe qual é a origem. Sim. Eu experimentei muito Milk Long de Taiwan. Sim. E é muito gostoso. Muito gostoso. Os nossos amigos trouxeram era da China, não era? Da China. Muito então bom também. Maravilhoso. Então, os dois são sensacionais. Acontece que o Taiwan, ele se declara um país que basicamente produz o long. Então ele é muito especializado em long. Eles focaram, isso é uma decisão acertada. Obviamente a China não poderia fazer isso, porque a China é o berço do chá. Então ela que criou tudo isso, ela é um país gigante. A gente não teria como comparar. Mas assim como os singaleses, Sri Lanka se dedicaram a fazer basicamente chá preto,
O Taiwan se dedicou basicamente a fazer Oolong. oolongs. O Japão a gente encontra muitos verdes. É isso aí. Não quer dizer que nesses países você não tenha outros chás, você tem. Tem também. Tem chá preto no Taiwan. Tem chá preto, por exemplo. Mas não tem a expressão que você vai ter os oolongs. Então eles são muito. Eles estão cada vez ficando mais e mais. Melhores nos oolongs. Fodas mesmo em oolongs. Então você tem uma variedade absurda de oolong no Taiwan. Então tudo do Taiwan, ele gira em torno do oolong. Cerimônias, casamento, reuniões. Como se uma pessoa vai casar, você tem todo um ritual de oferecer o oolong para aquele casal que tá casando. Tem uma série de coisas que giram em torno do oolong. É muito bacana. Eu sou louca pra ir pro Taiwan, você sabe. A gente tem que ir. E aí você tem, por exemplo, o mixiang, que é o honey oolong, que é o mel. Notas de mel são aquele mel, aquele sabor de mel é muito comum no oolong, principalmente no retrogosto. Sim. Deixar um retrogosto de mel. E o mixiang é o que mais apresenta essa característica. A gente poderia falar dessas características? Ou vamos falar depois, Não, né? peraí que falta um famosésimo, mais famoso de Taiwan. Oriental Beauty. Oriental Beauty. Ou Bai Hao. E ele também tem um nome comprido, Dan Feng Mei Hen. Nossa. Mas Oriental Beauty, você vai achar no mercado como um Oriental Beauty, ele é de alta oxidação. E qual é a característica dele? Eles esperam um insetinho picar a folha numa determinada época do ano para depois colher a folha. Sim. Ou seja, sabe aquele estresse da bateção da cesta? Aqui é feito por um inseto. Muito legal. Que pica e aí a folha libera hormônios e tudo. Você quer tem se proteger. E você vai ter também como se fossem ferimentos na folha. Sim. E aí você vai ter oxidação diferencial. Ele é um oolong bem oxidado. A planta automaticamente entende aquilo como um ataque, né? Ela vai se morte. defender. Então ela tem que se defender, joga hormônio. Às vezes ela joga hormônios que vão dar um sabor pro inseto ruim, desagradável, pra não deixar o tentar inseto expulsar esse insetinho que tem um nome bem complexo. É Xiantia. Eu já procurei e eu já vi muita gente dizendo que é um tipo como se fosse uma cigarra, mas é uma cigarra pequenininha. Não é a cigarra que a gente conhece aqui no Brasil, que é aquela cigarra grande. Mas era como se fosse uma cigarrinha pequenininha. Então também eles sabem a época que tá rolando, porque ele faz um barulhinho específico. Legal saber. Mas eu não assim, eu já vi várias bibliografias que o bichinho alterna. Então não tenho certeza se o equivalente aqui seria uma cigarra. Porque a gente não tem ele aqui. Não tem. Então seria teria que lá só daquela região. Teria que entender a parte da biologia. Cha Xiao Lu Yeshan. O que? O bichinho? Nossa senhora, como é lembrar isso? Meu Deus. É isso. Cha Xiao Lu Yeshan. Bacana. Eu acho que esse é o nome, entendeu? Eu tive que colar. E o Oriental... Eu sempre esqueço o nome dele. E o Oriental Beauty, gente, é super valorizado no mercado. Ele é muito exótico, né? Eu acho que muito diferente. Esses hormônios de reação que a planta, né, tem ainda naquele momento ali, né? Conferem um sabor que a gente percebe em xícara muito diferente da maioria. Agora, se a gente for olhar para essa questão dos graus de oxidação e de sabores, e a gente vai mostrar isso aqui, a gente tem uma diferença a gente vai, por exemplo, os pouco oxidados, que são os que eu mais gosto, são os que eu prefiro, mas eu tomo todos, eles vão de frutas... Eles entram naquele sabor que eles têm o herbal, tem frutal, tem o mel, tem o leitoso, untuoso. Mas o leitoso, untuoso tem alguns, não todos, que também é uma característica dos oolongs. Dos oolongs. Todo oolong ele tem uma principalmente de baixa oxidação, eles têm essa untuosidade. Isso, que é como se fosse meio oleoso. Que é uma delícia, lembra manteiga, lembra Ele puxa muito pra manteiga, pra leite, pra essas coisas. O cremes, né? Cremes em geral. Isso. E aí, quando a gente tá falando de média oxidação, a gente já pega notas mais de malte. Cereal. Boa. Que mais? Amadeirado. Mais oxidado começa a ter o mais amadeirado. Quando você vai pros de alta oxidação, é extremamente nozes, muita madeira, tabaco,
Também tem o mel presente. Se a gente Isso. faz uma infusão bem equilibrada de um long mais oxidado, você pega também as notas do mel. Isso. Tem notas também de... Assim, a variedade é muito grande. A gente está pegando aqui para dar alguma ideia. O de alta oxidação a gente também pega muito, às vezes, não é o defumado. É quando eu lembro do tabaco, é como se fosse fumo também. Sabe, o fumo? Sim, Que ele é meio... Tem a questão também da madeira mais molhada também, que não é diferente de puer. Aí quando a gente vai pra puer, que a gente também fala em madeira, a gente fala em molhado, é outra coisa. Terra molhada é muito puer, não é o long. O long eu acho que é mais um amadeirado, o fumo. Mas tem nozes, fumo. Isso. Também tem o mel bem presente. O mel, o untuoso do leite. Então, quando a gente está nos mais verdes, a gente está falando de coisas mais cítricas, mais florais, mais herbais. E também um pouco do mel, do doce. A gente puxa pro... Lembra muito que a gente falou dos cremes, das geleias. Eu prefiro esses. Aí é que tá. Então, se você tem mais ou menos... do que a gente escreveu aqui, você diz, bom, eu sou mais tipo a Carla, não, eu gosto mais de oxidados como a Carol. Que vai ser mais amadeirado, vai ter mais nozes. Ou dos cereais, biscoitos, maltado. Cereais maltados seriam de média oxidação, então você já sabe mais ou menos quando você for comprar um long, qual é o que você vai curtir mais. É isso aí. Vamos botar a mão na massa. Vamos mostrar aqui, vamos mostrar mostrar primeiro, eu vou até pegar aqui o meu celular. Sim. Porque aí eu vou puxar filme aqui de perto. E aqui a gente tem o long que a gente falou. O legal é fazer a comparação aqui a gente tem um long de alta oxidação, que a gente vai mostrar pra vocês. Aqui da China. Aqui a gente tem um long de oxidação média para alta, mas é média. Do Taiwan. Talvez seja melhor botar mais de um, porque eu acho sim, que sim, mas eu quero só mostrar para dar uma ideia aqui no fundo branco. branco. Esse aqui é mais verdoso, E esse aqui, aparentemente mais verdoso. Tem e a gente viu aqui o long tea. Ó, eu só tô olhando aqui. O long tea, queria ver se dizia alguma coisa. Não. Diz em chinês e eu ainda não tô entendendo chinês. Mas é legal que ele fala known for making Gong Fu tea. Perfeito. E vou mostrar. E depois também a gente vai falar, que todo mundo sempre pergunta, dos benefícios do long adicionais. O que ele tem de extra em termos de, lógico, sabores maravilhosos. Adoro receber uma coisa embalada a vácuo, gente. É maravilhoso que isso aqui conserva o chá. Se você tá comprando em alguma loja fora e tá assim, isso é muito legal. Parece fresco, né? Super. Tem aquela coisa herbal que a gente falou, o untuoso, a cor dele que é linda. E até tem mais verdosos ainda. Vou pegar um grande. Aqui, esse que lindo. Super clarinho, ó. Diferença. Eu acho que aqui muito tá bem legal, ó. Vou filmar agora aqui com a minha. Vamos filmar e a gente vai botar a imagem pra vocês. Olha, aqui a gente tem então um long de baixa oxidação. Então olha a corzinha dele. Tem como você dar um zoom? Isso. Aqui a gente tem um de média oxidação, todos com o mesmo tipo de enrolamento. Tá? E esse aqui a gente tá falando de um da China, esse aqui é do Taiwan. E aqui um de alta oxidação chinês também. Tem um desenho bem característico como se fosse do dragão, compridinho. Todos eles têm esse rabiquinho aqui, ó. Esse aqui tem e esse aqui também tem aqui, ó. Ó o rabiquinho aqui. Que isso é o que faz ele ser um long, esse enrolamento. Aqui a gente tem... que ajuda a gente a identificar que é um long, né? Isso. Aqui a gente tem uma folha só. Esse o long são 3 folhas. E esse aqui eu vou descobrir, porque a gente nunca fez, mas eu imagino que sejam 1 ou 2 folhas, pelo peso. Esse aqui é um long de 3 folhas, então a gente está falando de múltiplas infusões sempre com os longs. Mesmo esse aqui, que é uma única folha, ele vai dar mais de 2 infusões. Agora aqui a gente vai para bem mais infusões, até toda essa bolinha se abrir. Então é super legal olhar para eles, porque eles são bem diferentes e em termos de sabor são mais diferentes ainda. E aqui a gente está só mostrando 3. 3 de cada um de um terroir específico. Você tem que pensar que existem, né? A gente está falando de vários terroirs e várias formas que cada local, cada empresa ou cada plantação vai fazer o long da sua forma. Então vai conferir um jeitinho diferente. Como a Carol falou, tem os oolongs que são feitos ainda na forma antiga, com as cestas. Tem gente que já está com técnicas mais modernas. Os processos são
parecidos, tem essa questão de golpear, mas então a gente está falando do terroir, que é a forma de fazer, a cultura local. Então aqui a gente só está olhando para 3 de uma infinidade que existem. Esses 3 são só para te dar uma ideia dessa questão da oxidação. Se a gente for pensar em benefícios, sempre perguntam isso pra gente, né? Mas o que o Long tem diferente? Esse chá é pra quê? Chá pra quê? Exato. Chá pra quê? A gente sempre fala de chá, Camellia sinensis, como uma bebida premium. Mas tudo bem, vamos pensar em benefícios. Chá pra quê? Afinal de contas, nosso nome não surgiu à toa. Os oolongs, na minha opinião, eles têm 4 coisas maravilhosas. Uma delas é que eles são excelentes para você saciar a sede. Tá debaixo do calor, morrendo de sede, na rua, toma um oolong gelado, você vai... Não tem melhor. Não, Quantas ele mata vezes... muita sede. Quantas vezes a gente não fez feira, morrendo de calor, a gente torcia pra sobrar um longzinho gelado. Lógico, a gente queria vender tudo e a gente sempre vendia tudo. Mas assim, às vezes, muito raramente, sobrava amostra. Aquela garrafa que ficou a gente no meio abriu. E estava aberta. E aí a gente dizia, ai, sobrou uma amostra aqui, um restinho do long, vamos tomar, que a gente tá morrendo de calor, né? Então o long é sensacional para isso, ele sacia a sede, ele te refresca, você bebe ele, você realmente fica sem, você não precisa beber mais nada, você está satisfeito, ele é como se ele hidratasse o teu corpo de uma forma muito diferente, tanto para os de baixa oxidação, média ou alta, não tem diferença, os 3 fazem isso. Muito bom. Outra coisa que é fantástica, ele sim é um chá de múltiplas infusões. Quando a gente fala de chá, Camellia sinensis, a gente está falando de bebida premium, a gente sempre fala de múltiplas infusões, folha solta, de boa qualidade, certidão de origem, né, com certidão de nascimento, como a Carol fala. Mas os oolongs, principalmente esses que têm um enrolamento maior... que tem mais folhas envolvidas. A gente está falando às vezes de 2, 3 folhas enroladinhas, então elas vão se abrir e às vezes você tem coisa de 10, 15, 20 infusões no oolong. Eles são muito bacanas para você fazer essas múltiplas infusões. Agora é aquela coisa, você está fazendo um oolong numa tea maker, num gonfu, você vai começar com um tantinho, quando você olhar a tua tea maker vai ser uma selva. Tá cheia, né? Eu lembro que o nosso amigo Davi falou isso, né? Eu comecei lá com um pouquinho, tem uma selva dentro da tea maker, né? É verdade. Que ele vai se abrindo, né? É lindo de ver. E o oolong, ele é bem valorizado até por conta disso, digo financeiramente. O chá mais caro do mundo foi um oolong, né? E você tem, às vezes ele é chamado também até de chá azul. Chá azul. Porque essa oxidação diferencial dele dá um tom meio azulado na folha e ele também rende muitíssimo. Muito. E aí você às vezes vai comprar como chá azul e eles são bem mais caros do que, por exemplo, um chá verde ou um chá preto. Tem que tomar cuidado só porque não tem nada a ver com licor, tá? A cor do chá não é azul. Porque eles olham isso aqui assim tem e acham que é azulado. Por causa da oxidação ele tem diferencial. Um tom esverdeado, azulado. Tem uma flor que faz uma bebida azul, é uma tisana, e aí às vezes as pessoas que confundem. Não é a mesma coisa. Por isso que a gente nem gosta, né? Quando fala chá vermelho, chá azul, a gente sabe... Porque às vezes as pessoas confundem muito. Porque os licores, eles vão variar muito. Um oolong você vai sair de um amarelo claro ou pálido pra você ter um âmbar, né? Um caramelão. Ele vai nessa... Ele vai ter um range muito grande. Muito grande, que vai tudo do acordo do processo, da oxidação toda que ele passou. Outra coisa que eu adoro os oolongs são perfeitos para você harmonizar com comida picante. Então, se você adora, como a Carol, que vem, né, tem família do Nordeste. Adora a pimenta. Adora a pimenta, ou você tem um pezinho lá no México, Chile adora a pimenta também. O oolong é sensacional para acompanhar a comida. Eles lavam a picância. Sabe aquela picância que você tá... Eu, por exemplo, adoro pimenta, mas tem horas que é mais pimenta do que comida, eu não gosto. Porque senão eu não sinto o sabor da comida. E o oolong, ele trabalha nas duas formas, tanto para te aliviar, se tá muito forte a pimenta, como para equilibrar. Então você pode, numa comida que tem muitos tipos de pimenta, você pode saborear elas melhor. Não fica aquela coisa que é só pimenta no teu paladar. Você lava a boca com o oolong e aí você vai provar uma outra coisa apimentada. Você lava de novo o oolong e aí você vai para um outro tipo de pimenta, para você poder saborear a pimenta. A pimenta, sem sofrer tanto. Exato, sem sofrer tanto. Aliás, só lembrando, né? Eu acho que eu falei Chile. E Chile e Argentina, a gente detesta pimenta. Na verdade, a gente não detesta. Eu acho que você queria falar China, porque chinês também come apimentado. Não, na verdade eu queria falar México.
Você falou México. Falei México? Bom, então tá, tô maluca. Gente, se você gosta de pimenta, como Nordeste, ou como México, ou como sei lá quem mais... Como Índia, Sri Lanka, Índia. Sri Lanka. E a própria China, que tem umas comidas bem apimentadas. Chile e Argentina, a gente não tem costume com pimenta. Então, o pouco que eu tolero de pimenta é porque eu gosto de comida mexicana. É porque já tá há muito tempo no Brasil. Exato. Não, mas brasileiro também não gosta de pimenta, não. Só no Nordeste. Só no Nordeste. Só no Nordeste. Essa daqui já sacaneou muita gente com pimenta. Porque a galera vai lá, você tá botando pimenta. Não, é que eles olham pra mim, eu tô lá na pimenta. Aí a pessoa olha pra mim, olha pro prato e fala assim, tá levinha. Deve ser levinha. Aí vai lá e plá. O carioca não curte pimenta. Nesse nível não. Não curte. Não, é curte. verdade, é verdade. Eu sofri no Sri Lanka. Você tem que chegar no Sri Lanka, você tem que pedir com pouca pimenta. Pouca pimenta. Você tem que já falar, vai ser favor. forte. E eles já te trazem um jarro de água, ele já vem rindo. Pra ela falava assim, não, pra mim normal, do jeito que vocês fazem, eles ficavam felicíssimos. Eu tomava no café da manhã, eu como pimenta no café da manhã. Uma gringa comendo pimenta no café da manhã que nem eles ficavam felicíssimos. Eu e os chilenos, a gente tava na sofrência. Os lá. É argentinos verdade. todos que estavam lá Também. sofreram. Os mexicanos estavam de folga. Os mexicanos estavam tranquilos. Mas o oolong é maravilhoso pra isso. Então, se você gosta de uma comida apimentada, pega um oolong gelado que vai acompanhar super bem. Faltou uma, Carla. Os oolongs são muito digestivos. Verdade. São bons para aquele desconforto no estômago, para quem tem Sim. azia. Quem geralmente sofre com azia tem isso. A gente até tinha clientes da Blue Dog que compravam o oolong só pra poder comer mais e passar... Não passar mal, porque o oolong ia resolver, mas elas sabiam que iam passar mal, então elas compravam o oolong pra não passar mal. Enfim, cada um. Mas ele realmente sacia. Diferente do puê, quando a gente fala, o puê, ele trabalha quando você já botou o pé na jaca. Já se ferrou. Você já tá passando mal, tá ferrada. O oolong, ele vai trabalhar ali no imediato. Eu acho que ele tem essa coisa do refrescar, que vem muito também quando ele trabalha junto com a pimenta. Então ele tem... É tudo tem a mesma coisa. Tem tudo uma linha parecida. Tanto que o oolong, eu acho ele muito bom para acompanhar as refeições. Super. Então, para você acompanhar um almoço, um jantar, se tiver que escolher um chá, escolhe um oolong, porque o oolong é muito bom para acompanhar. E ele dá essa aliviada no estômago, né? Pra você não sentir o estômago pesado. Pra quem tem a tendência a ter azia. A ter azia, dor de estômago, peso no estômago, o oolong é bastante digestivo. Vamos botar a mão na massa? Vamos botar a mão na massa, vamos fazer um long. A gente vai fazer esse lindão aqui que a gente ganhou. Que a gente não conhece, né? Ah, que delícia! Flores, manteiga, tô sentindo várias coisas aqui. Eu vou pegar a chaleira, segura aí. Enquanto a Carla foi lá pegar a água, eu vou falar aqui dos blends com o long. E o long também é bem bacana para fazer blend. Esse aqui, quem já acompanha a gente, já viu a gente fazendo, que é um blend de oolong de panqueca com maple syrup. Gente, é muito bom esse blend. E o que é interessante? Eles escolheram um oolong de média oxidação para blendear aqui, para fazer esse composê. Por quê? Porque o oolong de média oxidação, ele tem muito essas notas de malte, cereal. Então, sabe, biscoito. Tem tudo a ver com você querer o sabor de uma panqueca. Então eles aproveitam esse sabor do oolong, essa untuosidade também, essa coisa da manteiga e do cereal para compor com outras coisas aqui, como maçã ou até mel, notas de maple syrup, para você ter o blend deles aqui de panquecas com maple syrup. Agora, por exemplo, tem um blend de oolong que eu gosto muito, que é o Spicy Strawberry, que é da Tea Shop, que também é um blend de oolong, que também traz esse oolong de média oxidação para trazer essas notas de biscoito. E eles colocam morango, especiarias, né, algo mais apimentado, que super também vai combinar com o oolong. Primeira coisa que a gente sempre olha antes de degustar um chá são as folhas antes da infusão. Qual é a cor que essas folhas têm? Tá vendo aqui, ó? Parece um verde um pouco azulado, né? Com algumas partes mais escuras, mais heterogênea, bem enroladinho, enrolamento bem fechadinho. Você tem até essas partes aqui, umas partes um pouco mais claras. O número de folhas que a gente tem nesse enrolamento, a gente vai ver no final, quando a gente terminar as infusões e as folhas se abrirem, a gente vai ter noção de quantas folhas tem nesse enrolamento aqui.
A Carla postou 2 folhas e eu acredito que 2 folhas deve ser por aí. Não acho que mais, não. 2 folhas ou uma folha grande. Nossa, o aroma dele seco é fantástico. Eu sinto um aroma herbal. Deixa eu ver. Pra mim tem muito... tem o herbal, parece grama cortada. Sabe Grama aquela recém-cortada. Recém-cortada. Isso aí. Aquele frescor assim. Frescor. Mas tem aquela característica da untuosidade que a gente... Da untuosidade, meio que da manteiga. Manteiga, creme, né? Que tem o leitoso Isso. em volta, né? Você sente isso bem claro. E um floral, né? Acho que E um leve floral, né? É. Também achei. Vamos fazer? Vamos fazer? Yes, vamos lá. Tô curiosa. Aqui. Esse a gente nunca provou, os nossos amigos trouxeram agora de Abu Dhabi. Então a gente vai provar. Então já sabe que é um long de baixa oxidação. Qual a temperatura que você deixou, Carla? 85 graus. 85 graus. Por que você escolheu essa temperatura? Por quê? Boa pergunta. Os longs, eles são bem enroladinhos. Então a gente sempre tem que observar as folhas. Ele tá muito enroladinho, então eu preciso de um pouquinho mais de temperatura. Eu não posso fazer ele a 60, 70 graus como eu faria os verdes, ou até um pouco menos se eu fizesse brancos, que são chás mais delicados. Aqui eu preciso de um pouquinho mais de calor para poder abrir ele. Para acordar a folha, né? Para acordar a folha. Tem gente que até faz mais. Eu não gosto tanto porque ele é um long de baixa oxidação. Então Isso. eu não quero fazer ele também numa temperatura para puer, que poderia 90 graus, 95 graus. E é importante que Então, quando ele aqui ela tá 85. quando ela bota 85 ali, a temperatura real que vai chegar aqui é entre 75 e 80 graus. Eu botei, na verdade, um pouquinho diferente. Porque aqui, na nossa máquina, é 90. Então eu sei que ela vai para 85. Não, então você já me deu a temperatura descontando. Exato, eu já te dei ela descontando. É que eu pensei que você tivesse botado... Não, eu já te dei ela descontando. Porque Já deu essas descontando. máquinas, elas nunca têm a temperatura tão precisa. A gente já aferiu isso com termômetro externo. E do tempo, né? Isso. Então, dela sair daqui pra ela entrar aqui, ela já entra com 5 graus a menos. 5 a 10 graus. 5 a 10 graus. Então, eu sei que ela tá em 85, vai pra 84, 83, na verdade. Eu tô botando uma medida, essa medida é um pouco maior do que a normal. Então, ela geralmente é 1,5. Então, eu vou botar praticamente aqui, deve ter mais. E aí, isso é importante, gente. Quando a gente tá falando em medida de colher, não necessariamente é peso. É importante, no caso dos oolongs, principalmente. Nos oolongs isso faz muita diferença, porque se eu tenho aqui 2 folhas enroladas ou 3 folhas enroladas, eu tenho muito mais peso numa única bolotinha dessas aqui, né? Pelo peso aqui que eu tô sentindo na minha mão, eu acho que ou é uma folha muito grande, ou são 2 folhas. Isso aí. Porque você vai ver que tem longs mais leves ainda. Por exemplo, aquele nosso long mais oxidado aqui, cadê ele? Tá ali. Ele é bem mais pesado. Então, eles são 3 folhas. Eu já conheço ele. Eu nunca fiz esse, nunca conheço, então eu tô indo por um pouco mais de conservador. Menos temperatura. Aqui, como a gente falou, não é peso, né? A gente não tá medindo peso aqui. Eu teria que ter uma balança. Volume. Mas eu tô mostrando pra vocês como vocês podem fazer em casa. Então, a gente teria 1,5 colher, mais ou menos, que eu quero fazer ele um pouquinho mais encorpado. Carla quer fazer bem concentrado. Que aí isso é pra quê? Para mais ou menos 250 ml de água. Eu vou fazer pra 200. Então eu tô fazendo um Gong Fu meio fake. Não é Gong Fu, porque Gong Fu a gente estaria trabalhando com muito menos água, 100 ml. Mas eu quero uma infusão mais concentrada dele. Ó, aqui a gente tem... foi mais ou menos isso. Eu acho que eu olhei 1 ou 2 folhas. Pra mim, acho que eles são 2 Isso folhas enroladinhas. É uma coisa bem importante pra entender. Porque quando você coloca uma colher dessa, por exemplo, com um chá preto, que ele pode estar a primeira e segunda folha, ou algo assim, ou quando é ou um BOP, que as folhas são picadinhas, você vai ter muito mais folhas do que... você vai ter ali, ocupando aquele espaço, menos folha do que num long que de repente você tem 3 folhas numa única bolinha. Sim. Então o long pro mesmo volume você tem mais chá. Exato. Você tem muito mais chá. A colher, ela é legal para quando a gente está começando a trabalhar. Mas ela, na verdade, quando a gente começa a fazer infusão com precisão, a gente precisa trabalhar com uma balança, na verdade. Ou a gente já conhece aquele chá tanto que não precisa, mas isso significa que você já trabalhou com ele na balança, já fez ele de várias formas, você já testou ele em várias temperaturas. Eu tô fechando ele aqui
de um jeito que não é nada bonito, mas é uma forma... Vou botar outra, segura aqui pra mim. É uma forma de eu preservar o meu long o máximo possível, tá? Porque agora que abriu, perdeu o vácuo. Exato. Então eu vou botar ele assim. Vamos lá. Então, vamos começar Quanto tempo, com Carla? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Puxar pra cá. Mais ou menos 200 ml de água. Que eu já tô também fazendo no olho. Você pode medir tudo se você quiser. Mas pense que a gente faz isso todo dia, várias vezes todo dia. Então o olho da Carla já é um olho bem... O seu também, a gente já tá normal. Olha que lindo ele. Ele já tá... As folhas já começam a... afrouxar. É. Elas não estão nem abrindo. Elas começam a dar uma Leve afrouxada. expandida. Tem folhas solitárias aqui. Então, elas já estão se abrindo. As bolotinhas já estão desenrolando. Se a gente não consegue ver, acho que já tá na hora. Bom, falta 1 minuto e meio. Estamos na metade do tempo. Eu vou testar então, porque a gente tem 1 minuto e meio. E ele abriu bem. Como ele abriu bem rápido, né? Tá bem suave ainda. Ainda pode ficar mais um tempinho. Sempre faz isso. Sempre testa a sua infusão. Ele é bem aromático, né? Ele é bem gostoso. Se você não conhece o chá, testa a sua infusão, tá? Não bota 3 minutos e esquece. Quando você não conhece uma pessoa, você tem que prestar atenção nela para conversar com ela, para pegar o máximo de informação. É o que está acontecendo aqui. Então, nesse tipo de infusão de um chá que você não conhece, você tem que ficar ali olhando para ele. Vendo exatamente, a Carla falou, as folhas abriram. Sim, já tem uma folha completamente aberta aqui. Olha a cor do licor. Daqui já deve ter passado mais 30, 40 segundos. Faltam 20 segundos. Muito gostoso. Acho que a gente já pode fazer ele. Ele tá bom. Ele não é um chá que... É muito difícil a gente errar um long de baixa oxidação. É muito difícil ele passar do ponto. Só se você deixar ele 20, 15 minutos ali, você esquecer da infusão. Deu tempo já. Mas ele é bem delicado, ele é muito aromático. Os chás mais oxidados, se fosse um long de alta oxidação, é mais fácil a gente errar. O licor dele tá lindo. Vou mostrar aqui, É mais fácil a gente errar, porque a oxidação ela vai trabalhar com mais tanino. E aí a gente vai falar em notas mais amargas. Eu vou ter que tirar ele pra cá um pouquinho. Essa minha xícarazinha pequenininha. Deixa ele aqui. Cara, a cor tá linda. A cor é sensacional. Carol vai filmar pra botar aqui pra vocês na imagem. Ele é um amarelo... Ele é um amarelo ouro. Eu ia falar um amarelo Intenso. ovo. Sabe aquela gema? Aquela gema escura, bonita. Aqui tu vai dar melhor. Tem alguma poeirinha, poeirinha. Tá vendo aqui, tem um sedimentozinho no fundo. Normal, isso não é defeito, isso é uma vai característica. Vai deixar o líquido mais opaco. A gente já sabe que o líquido não vai ser muito translúcido por conta disso. E é realmente amarelo de gema de ovo. É vibrante. Eu não sei a cor. se aqui a luz está dando pra ver. Dá pra ver sim. A cor é vibrante. Aqui, ó, agora a gente vai... O aroma aqui das folhas... Cara, aqui parece... Sabe o que parece aqui? Você vai achar que eu tô louca. Não vou falar. Vê você o aroma das folhas. Não vou falar pra não influenciar, Carol. Ai, mas é muito bom. O que te lembra? Fala uma coisa que vem já na minha memória organoléptica. Só pra... A gente tá avaliando o aroma, tá? Das folhas molhadas. Isso é diferente do que a gente vai encontrar na xícara. São processos e experiências diferentes. E isso é o legal do chá. A gente tem várias formas de experimentá-lo. As folhas secas, como a gente falou. A gente tem a infusão, que a gente vai olhar o licor. Eu não sei, mas é uma coisa... Vai provar. E a gente também tem as folhas molhadas, pra gente também poder perceber elas. E é um outro processo. São coisas que são... Necessariamente, elas não... tão iguais entre elas. É um cheiro bem familiar, mas eu não tô conseguindo matar a charada. É? Mas é bem familiar. Pra mim
Veio na hora, assim, é muito Fala que legal. você conseguiu Posso nomear. falar? Pode. Pra mim, ele tem aroma de... Sabe o alho poró quando ele vai pra sopa? Alho poró. Sopa. Sopa de alho Eu tava poró. pensando, falei, gente, parece sopa, porque é um aroma mais salgado. Sabe aquela sopa de verduras? Você tem, Isso você aí. tem É cenoura, isso aí. Bem que eu tava batata. tentando individualizar, mas pra mim parecia um cheiro de sopa. Sim, sopa e o alho poró, aquele alho poró bem Eu não presente. ia dizer o alho poró, mas eu ia dizer sopa. A folha, ó. A folhinha. Então é uma folha, não são duas, eu acho, né? A gente vai ainda olhar. Uma folha grande. Uma folha, Uma bem, folha grande, bem ó. grande. Que é diferente do outro long que a gente tem, que é uma folha... São as 3 folhas. Então a gente vê broto, primeira e segunda folha todos enrolados. Tá um pouquinho quente ainda para saborear. Vamos esperar esfriar. Pra degustar o chá, ele não pode estar muito quente, não, tá? Principalmente pra fazer a avaliação sensorial. Temperaturas extremas são ruins pra você perceber as notas. O ideal é quando ele não tá mais saindo fumaça. É quando ele já tá morno. Que aí você consegue ressaltar todas as notas. Pra mim vem de novo o alho poró. Mas é engraçado Ele tem uma que astringência bem presente. você falou sopa, e na verdade a sopa que me lembrou foi o misoshiro. O aroma do misoshiro. Legal, que tem com a cebolinha. Mas o alho poró e cebolinha estão ali, né? Estão bem É a cebolinha. É o misoshiro com a cebolinha. Eu senti esse Bacana. Boa, esse gostei aroma. dessa também, é verdade. Se ela tivesse me falado antes, teria me influenciado. Eu fui pra sopa de verdura da minha casa, quando meus pais, que minha mãe fazia, minha avó também fazia, quando a gente era criança. É aquela sopa de legumes bem gostosa, caseirinha, com aquele alho poró. E sabe o que mais? Aipo. Aipo também, ele tem notas de aipo, aquele aipo cozido, né? Você vê que a gente tá falando coisas mais herbais. Isso é pela baixa oxidação. E aí ele começa a puxar um pouco Nossa, ele é muito pro bonito. verde. Mas aí, onde é que você percebe que não é um verde? Porque o outro aroma que eu tenho aqui dele é de manteiga. Sim, e ele é bem adstringente. A gente tá com a boca seca, a gente percebe a adstringência porque a boca imediatamente seca. Salgado, que é muito também característico desses legumes, né, que a gente tá falando. O alho poró, o aipo, a cebolinha que você falou. Ele tem levemente doce, ele é salgado e levemente adstringente. Mas o doce pra mim tá no retrogosto. Tá no final, que ele deixa em boca. Não sei pra você. Deixa em boca. Que o importante também é o seguinte, cara, putz, eu detesto alho poró, detesto cebolinha, detesto... Não se preocupa, não necessariamente... Ele tem aroma disso, ele lembra isso, mas não necessariamente ele tem sabor, né? Ele não é um sabor gritante de alho poró, nem de cebolinha. Mas, ele lembra isso. Engraçado Eu não que gosto ele de é alho poró. mais... Engraçado Eu que adorei. ele tem mais notas salgadas do que eu imaginava, né? Sim, verdade. Porque costumam ser mais florais, mais pra fruta. E a gente não tá vendo a fruta aqui, né? Porque eu acho que a oxidação é muito baixa nesse caso. É um long de oxidação muito baixa. Mas tanto que a folha é mais para verde também, ó, tá vendo? talvez seja a diferença. A folha é bem verdosa. Então, o que acontece? Geralmente, quando você oxida, você deixa ele mais doce. Você carameliza os açúcares da planta e ele fica mais doce. A oxidação faz isso. Por isso que o verde, que não é oxidado, ele é bem herbal. Esse daqui, ele deve estar com uma baixa... A oxidação dele é muito baixa e isso gera esse sabor mais herbal, menos que doce. leva mais legumes, menos doce e algumas notas mais salgadas. Mas eu acho que tem a ver também com o terroir, porque a gente já provou o longs do Taiwan, de baixa oxidação, e são completamente diferentes. Completamente. Então isso não é quando a gente está fazendo a avaliação aqui, é desse o long específico, desse chazal, dessa galera que plantou, que produziu, tá? Olha, aqui tem uma coisa interessantíssima que você vai adorar, que é tudo que você explicou no início. É isso que eu tava olhando aqui. Filma isso aqui pra você que é legal, não vai dar pra mostrar assim. E aqui você vê claramente os tapas que eu mesmo já me dei, eu tá toda machucada aqui. Brincadeira. Com a na diferença folha de oxidação. Olha, é isso que eu tá tava muito bonito de ver isso. Vamos ver se eu vou conseguir filmar aqui. Então são folhas grandes, na verdade não são 2 folhas, é uma folha só. Eu vou para minha segunda infusão. Olha que interessante, ele tem uns machucados aqui também
né? Aqui também. Aí você vê uma oxidação diferencial, que foi aquilo que a gente também. explicou dos oolongs. Aqui no caule também. Completamente diferente, né? Deixa eu até virar a folha. Pra gente ver ela diferente, ó. Bacana, né? Muito legal. Muito legal. Eu tô contando agora aqui na minha cabeça, mas a gente fez 3 minutos na primeira infusão. Foi. Então você cronometra também quando você for fazer 3 minutos na sua segunda infusão. Se você quiser repetir com o long que você tiver. E no final era uma folha só no enrolamento? Mas uma folha grande, é uma folha bem grande. Por isso então que ela tava mais pesada. Folha grande. Eu já vi o longs com folhas menores, a metade do tamanho. E aí isso me fez pensar que poderiam ser 2 folhas, porque ela tava mais pesada. Mas é uma folha grande. Tamanhão da folha. Tem folha maior também, mas aí... Ó. Aqui, ó. Um folharal, né? É bem grande, bem bonita ela. E aí isso aqui, abriu tudo, acabou a infusão? Não, vambora. A gente vai aqui fazendo... Quantas der? Como é que a gente sabe, né, que a infusão não rende mais? A gente sempre tem que pensar, a gente tem a terminologia de dizer que o chá lavou. O chá tá lavado. E aí ele significa que ele tá com... Você tem água. Você não tem mais aroma, você não tem mais sabor de nada. É basicamente como se fosse só a água. Agora, isso não se compara a gente dizer que uma infusão ela tá fraca. Ou ela tá com um aroma ou uma nota, o sabor já tá mais reduzido. Não quer dizer isso. Porque a gente tem que sempre pensar que o chá ele não se comporta de forma linear. Ou seja, o que eu quero dizer com linear? A primeira infusão é muito boa, a segunda melhor, a terceira melhor. Ou... Algumas pessoas tendem a pensar que a primeira foi boa, então como eu estou fazendo mais uma, ele vai diminuir. Não é assim. A ordem é totalmente em zigue-zague. É principalmente os oolongs. Verdade. Tem vezes que a segunda infusão é a melhor. Os nossos amigos trouxeram Milk Oolong, eles já falaram pra gente, quando eles trouxeram pra gente, a segunda infusão é a melhor. Ou seja, você já tá conhecendo o chá. Aí às vezes você faz a terceira, eu já tive o long, que a melhor infusão foi a quarta ou a quinta. Verdade. E aí era melhor. Então o long, principalmente, vai conversando com ele. Mas você tem, por exemplo, chás como eu adoro, Lundin, Dragon Well. Eu já tomei Dragon Well Imperial, que é maravilhoso. E ele foi até 10ª infusão, 12ª infusão. Então, assim, na 8ª, que eu achei que ele tava morrendo, bum, de repente ele acordou. Então, quando você sentiu só água, aí realmente ele acabou. E a gente ainda tenta mais uma vez pra ter certeza. Vai que, né? Vai que ele ressuscita aí lavou né? 2 vezes, a gente tem certeza. E geralmente você faz isso a primeira vez que você tá fazendo um chá. Porque depois você já sabe quantas infusões ele dá. A selva, vamos lá. Segunda infusão. Eu não tô fazendo fair cup, né? Deveria, mas tudo bem. Ó a cor. É outra pessoa aqui já. Muito legal. Ele tá muito mais verde, né? É um amarelo esverdeado. Agora ele já tá um amarelo... Tá quente ainda. Esverdeado. Eu não gosto de tomar chá muito quente. 80 e tantos graus, eu não curto. Isso é uma coisa do mate, né? Que a gente conversou com o Nathan. No nosso TikTok sobre a Ilex, que é difícil pra mim o chimarrão, porque você tem que tomar ele quente, né? 80 graus, pra mim isso é muito forte. Eu gostei muito, mas ele realmente tem uma temperatura acima. Tinha que esperar ele dar uma esfriada pra cá. Tinha. De repente você vai gostar de tererê. Tererê, né? Com certeza, geladinho. Eu gosto muito de bebida gelada. Pra mim ainda tá quente. Vamos esperar um pouquinho. A gente vai adiantando esse, mas eu já tenho uma ideia pra ele. O que aconteceu nesse... Não me influencie, por favor. Deixa eu dar uma mudada. Isso tá. Menos adstringência. Menos salgado. Mais doce, mel. Mais mel. Isso aí. E eu tô sentindo agora um pouco do... O alho poró, pra mim, tá ficando como se fosse um cereal, um malte. Ele tá... Eu sinto mais o mel. Exatamente. Achei ele mais doce e tudo. Mas sabe o que eu tô sentindo mais? A manteiga. Tô sentindo mais o sabor de manteiga mesmo. Engraçado. Eu já não tanto. Ele tem uma distringência, a gente sente a língua secar aqui atrás, na boca, o céu da boca fica mais áspero, mais seco. Não, com manteiga pode? Não, com manteiga? Faz um pãozinho? Não aguento esse doce todo, mas Gostei mais muito dessa gostoso. segunda infusão.
Ela tá diferente. Tudo que a gente percebia de alho poró, de cebolinha que você falou, do ela miso perdeu tá mais um pouco do suavizado. herbal. Ela suavizou o herbal, ressaltou A o doçura. doce e a untuosidade. Eu tô sentindo como se fosse a manteiga mesmo. Eu vou pra terceira infusão pra gente já ir conhecendo ele. A minha sobrinha aqui, eu vou deixar pra fazer chá gelado mais tarde. Então, vamos lá. Mas, vamos repetir o tempo? 3 minutos? Uhum. Vamos manter o tempo repetido. Funcionou. Vê pra mim, por favor, o tempo. Folhas maiores, mas... Sim, folhas maiores. Tô mordendo elas aqui, ó. Elas são mais fibrosas. Então são folhas mais maduras. Parte mais de baixo da ponta. Né? Exato. Que é uma característica, tá? Não é bom nem ruim. A gente só não tá trabalhando com o long que seria de broto, primeira e segunda folha. Por exemplo, nosso long de alta montanha é isso. Ele é um broto, primeira e segunda folha. Então pode ser que a gente talvez tenha um pouco menos infusões aqui. Talvez esse sabor mais rústico também. Sim, é verdade. Eu acho que esse daqui ele vai para umas 5, 6 infusões. A gente vai fazer até a terceira, pra gente ter uma ideia de, né, do aspecto total deles. Não total, mas te dá uma boa ideia de aromas e sabores. E até onde ele vai. Mas eu acho que ele vai pra mais umas 6 aqui. Como é que tá o Foi tempo? agora. Foi? Então vamos lá. Ó, O licor agora já tá mais claro e esverdeado. total. Eu acho que é o que a Carla falou. 5 infusões aí. Como muito. A gente tem Agora ele já tá um amarelo fluorescente. fluorescente. Boa, gostei dessa descrição. A gente ainda vê Aqui. as pequenas partículas de resíduozinhos da folha, normal. Amarelo fluorescente agora. Consegue ver daí? Consigo. Boa. Muito legal. Tô fazendo uma lambança aqui. Mas ele ainda tá quente pra provar. Mas eu já sei pra onde que ele vai. Eu preciso dar um tempo, porque eu acabei de comer a folha. Então tô com o herbal aqui na boca gritante. Já sei pra onde ele vai. A manteiga. Ela tá aparecendo mais. E tá ficando mais doce. Sim. Ele tá cada vez mais... Aquela primeira infusão que parecia sopa de legumes. O misoshiro, como você O falou. misoshiro, que me lembrou muito o misoshiro. Ela agora já tá indo mais pra manteiga e pro mel, pro doce. Verdade, tá ficando mais delicado. Saiu daquela coisa rústica que a gente viu na folha que é mais, né? Fazendo um comparativo aqui daquela folha mais rústica, maior, com mais força, Eu gostei muito mais sabor dessa de infusão. legume. Você gostou mais dessa? Porque ela tá mais delicada, né? Ela é mais... Isso não quer dizer que ele tá morrendo, tá? A gente pode fazer uma quarta, quinta infusão e ele voltar para aquela primeira ideia que a gente recebeu na primeira infusão. Isso acontece muito nos chás. Não é determinístico, não é isso e vai diminuindo. A gente pode fazer uma quarta, uma quinta e voltar pro sabor Por da isso que a gente misoshiro. fala da personalidade do chá. Ele vai se comportar do jeito que ele quer. Não é a gente que manda aqui. A gente só tem que entender como fazer ele, como saber fazer isso, pra gente poder pegar o melhor dele. Ele é muito interessante. Eu achei ele muito, muito interessante. Muito diferentão. Ele ainda tem a astringência, mas bem menos. Bem menos. A manteiga tá mais presente, como você falou. A coisa da untuosidade dos oolongs. Mel eu acharia que tá menos. Tá menos. A Menos segunda infusão doce. foi mais doce. Esse daqui parece manteiga mesmo. A gente teve uma infusão bem presente, com todas aquelas notas que a gente escreveu, uma mais pra doce e agora a gente tem uma mais pro mel. Gente, olha que máximo, a gente tem 3 infusões manteiga.
completamente diferentes entre elas. Completamente diferente, parece 3 chás. Isso é que é a maravilha. Parece 3 chás diferentes. Se a gente pegasse cada infusão separada e desse pra alguém provar, a pessoa ia dizer que eram 3 chás diferentes. Sensacional, gostei dessa comparação. É, bem diferente. Mas a nota 10. Bem curioso ele, bem Natty diferente. Maker, como Gonfu, do jeito que for fazer, ele vai ficar maravilhoso. Não, ele é muito, muito bom. Não é o melhor long que eu já provei. Mas isso também é maldade você falar Mas isso. ele é muito bom. Não dá pra comparar o longs, porque cada um é cada um. Mas É que nem, tem tipo, uns qual que- é o melhor puer que eu já tomei. Cara, a diversidade é tão grande. Pretos mas que eu já eu tenho provei. meus prediletos cada um. A Carol gosta de ter prediletos. Eu não No gosto. long, por exemplo, eu tenho 3 prediletos no long. Quais são? É o Dongding, adoro, de Taiwan, Mas que tipo aquele nosso. de média oxidação, muito bom, Dongding. Eu gosto do Dondin de baixa oxidação. É? Amo. Sim, porque aí eles vão pra aquela coisa da fruta e do amanteigado junto, que é sensacional. É a fruta com amanteigado. Então, nossa, parece que você tá comendo Um biscoitinho amanteigado com geleia de morango. Ah, que delícia. De uma geleia de damasco. É uma delícia, uma delícia. Eu gosto muito do Dongding de média oxidação. Milk Oolong, gente, não existe ser humano que não se encante pelo Milk Oolong. E eu gosto de um Oolong da região de Guizhou, Qual é? que é aromatizado com jasmim. A gente vai fazer... Vamos fazer um TikTok sobre ele, de repente, né? Uma experiência do chá. sensorial com ele. Experiência do chá. Uma experiência do Porque chá. ele Toda segunda-feira, se você nunca viu, a gente tá toda segunda ao vivo, live no Instagram. Então você segue a gente por lá, ou você vai ver o resultado depois gravado no YouTube, que aqui a gente coloca. Aproveita para você já curtir nosso canal, dizer se você quer algum conteúdo que a gente ainda não falou. comenta, compartilha, vamos espalhar essa cultura do chá, vamos mostrar que o chá é uma bebida premium. Do verdadeiro chá, que é uma maravilha. Aproveita para seguir nosso canal, então clica no sininho. Inscreva-se, clica no sininho para receber sempre uma notificação quando a gente lançar um vídeo novo. E você estava dizendo, eu te cortei, desculpa. Agora eu esqueci. Tem problema. Lembrei. Que é o long aromatizado com jasmim. Então eles botam as flores de jasmim junto do long, mexem, deixam lá um tempo, depois eles tiram o jasmim. Então Por ele contato. Exato. Por contato, Então é uma ele delícia. só aromatizou. Então não fica aquela coisa forte de jasmim que eu não gosto. E fica só um leve. É um long tão delicado, maravilhoso. Esses Porque são os não meus tem as flores, né? 3 prediletos. Os 3 prediletos. Onde que as pessoas podem achar o long aqui no Brasil? Olha, em lojas especializadas de chá. Então você consegue só. achar tea shop, você tem o long. Tea Shop tem o puro, Ticonin, tem o Ticonjin, muito que é famoso. puro. Você tem na Chaie, que aí você já vai conseguir achar da Honpao, Ticonjin, que são os chineses. Os chineses também. O da Tea Shop também é chinês. Isso, chinês. Eu acho que tem algumas marcas pequenas, ou seja, empresas que trabalham só online, não tem loja física, mas isso não importa. Eu tinha uma que vendia o Milk Long. Exato. Inclusive. Então procurem. Vocês agora conhecem os nomes, procurem. Vê se tem alguém mais também vendendo. A gente sabe, não sei se a Tal Chá vende. Moncloa. Eu acho que blends. Moncloa blends tem de o long. Mas blendeado. Blendeado, verdade. Isso. Tem blend de long. Provem os blends também de long, também são muito gostosos. A Tea Shop também tem o Strawberry, que você o falou. Spice Strawberry. E tem outros blends de long lá também. Puros, ela trabalha com Ticonjin. Com Ticonjin. Mas procurem na internet, porque às vezes você descobre uma nova loja que a gente ainda também não conhece. Isso, deixa no comentário para que você outras achou, pessoas também encontrem. Coloca o nome da marca brasileira pra gente poder também conhecer os chás deles, né? Tem várias empresas surgindo aí. E é isso. Até o próximo TikTok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acha que eu sou um Google? Vai, fala aí. Vai. Então faz o que? Vai. Então eu começo, vai. Não, eu vou falar. Não, você fala que você me... Vocês são digestivos, vai.